Momento de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, esta palavra que é alimento para a nossa alma, esta palavra que é luz para o nosso caminho, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E que esta palavra possa ser de fato a nossa luz, a nossa bússola, o nosso leme, o nosso guia para nos dirigir neste mundo tão difícil, de tantas lutas, de tantos problemas diários, de tantos falsos mestres enganadores. Como Jesus disse, no mundo nós teremos aflições e tribulações, mas devemos manter a nossa fé, porque Jesus venceu e se estamos com Ele, nós também somos vencedores. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que alguns consideram e falam, né, que é o livro daqueles perdidos e achados, né? Você tem a dracma perdida, você tem a ovelha perdida, você tem o filho pródigo, que são as parábolas que Jesus usa para nos dar lições e falar, obviamente, da importância que nós, seres humanos, mesmo caídos, mas nós importamos para Deus. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele vai falar sobre uma mulher que, tendo 10 dracmas, ele diz assim: se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E logo depois Jesus vai falar sobre a parábola do filho pródigo, que este rapaz que pediu a herança, né, ou parte da herança que lhe cabia, que lhe competia. E é interessante porque nessa parábola Jesus vai enfatizar este anseio do homem em querer andar com suas próprias pernas e não querer estar debaixo da égide do comando de ninguém, e achando que sabe e que pode alguma coisa. É exemplificado exatamente nesta parábola, quando o filho pede parte da herança, né, a que lhe cabia, e aí faz e vai viver a vida como ele achava que deveria viver, e aí chega num estágio tão deprimente, tão deplorável, que ele deseja comer aquele alimento que era indesejável para um judeu, que era o porco, né? Então veja o nível espiritual que o homem chega quando ele se afasta de Deus, quando ele acha que pode e sabe andar com as suas próprias pernas, com a sua inteligência, com a sua capacidade, só que ele vai afundando cada vez mais espiritualmente, chegando num estágio, me permita a palavra, de miséria espiritual completa, de sentir desejo de estar junto daquilo que para o judeu era considerado impuro e imundo, que era justamente os porcos. Mas no versículo que nós lemos, ou nos versículos, fala da mulher que havia perdido uma dracma. Ela chama e convoca as amigas, ela faz uma busca, e a parábola que Jesus nos mostra parece um ato até de desespero desta mulher,
porque o resultado é exatamente esse. A alegria é tanta porque o desespero em perder também foi muito grande. E é interessante que, como Jesus traz essas emoções humanas e as atribui a Deus, isso dentro da teologia tem uma nomenclatura bem dificilzinho de falar, mas essas atribuições de emoções humanas para Deus, trazendo esse sentimento de perda e de quase desespero divino por perder uma alma. Veja como Jesus, sendo Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é a imagem exata do Deus invisível. Só quem é a imagem do Deus invisível é o próprio Deus. Não tem como alguém, por melhor que seja, por mais santo que seja, olhar no espelho e dizer: eu estou vendo Deus. Eu posso dizer que eu vejo a glória de Deus em mim, eu posso dizer que tem a unção de Deus em mim, mas dizer que sou a imagem exata de Deus é impossível. Mas Paulo vai dizer que Jesus é a imagem exata do Deus invisível, é o reflexo do Deus invisível e, portanto, o próprio Deus. E é ele que traz essas parábolas. É ele que fala da importância do ser humano para Deus. Todas essas parábolas aqui está dizendo: você é importante, você tem um significado, você é exclusivo, não existe e não existirá, nem antes, nem agora, nem depois, alguém exatamente igual a você. O que Jesus está dizendo é que todos nós temos um valor incalculável diante de Deus. E a gente sempre recorre à figura das grandes obras, principalmente da arte. Por que um quadro, a gente fica abismado hoje, né? Um quadro que vale milhões. O homem só pegou um quadro, pegou tinta e pintou. Mas por que este quadro vale milhões, 100 milhões, 200 milhões? 500 milhões, você fica pensando, meu Deus, e às vezes é um retrato feio, né? Aparentemente, esteticamente, que a gente está acostumado a assimilar as coisas muito bem simétricas, e a gente vê aqueles quadros, diz, rapaz, eu não dava nem R$100, tem gente que paga 100 milhões, isso é só vaidades. É porque trata-se da exclusividade daquela obra. De um personagem que ao longo dos anos foi estabelecendo o seu nome ali como grande pintor, que na época desses grandes homens ninguém dava importância para eles, mas é sempre assim, né? Depois que o tempo passa, aí que você resgata aquelas obras, o nome daquele personagem, daquele pintor, e portanto suas obras ganham um significado muito grande. E é esse valor que se agrega àquela obra. Então, a obra de Picasso, a obra de tantos grandes homens da arte, que hoje alguém nem titubeia em pagar milhões por aquela obra, porque ela é única, ela é exclusiva. Pode até ter cópias, mas uma cópia nunca vai ser igual, ela não é autêntica. Sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo para você, que talvez acordou hoje dizendo: eu não tenho valor, ninguém me valoriza, ninguém olha para mim, parece que eu sou nada. Deus está dizendo que você é uma obra única, exclusiva, e que é impossível existir alguém igual a mim e a você. Olha que coisa tremenda. Gêmeos idênticos, você olha assim, rapaz, não tem diferença, às vezes até a voz é muito parecida. Mas quando ele vai tirar o documento que coloca digital, é diferente. Quando você vai analisar a íris, é diferente. Eles terão gostos diferentes, e aí, carregando esta individualidade, nós somos indivíduos. Então a gente começa agora a perceber no mundo espiritual essa questão
do quanto nós somos importantes para Deus. E a gente já viu muitos exemplos, né? Pessoas trazendo esse significado. Se uma cédula de R$100, ela cai no esgoto, ela perdeu o valor de R$100, ela só está suja, mas ela continua com o mesmo valor. Ela não se reduz o valor daquela cédula porque ela caiu na lama, ela caiu no esgoto, ela está suja. Trazendo essa ideia para nós. Todo ser humano é importante, tem o seu valor diante de Deus, porque ele é uma exclusividade. Por isso que Deus se importa com você e comigo. E é por isso também, por outro lado, que o inimigo tem sede em destruir, em nos afastar de Deus, em trazer os homens para o seu reino. Enquanto Deus se preocupa aqui nessas parábolas, a gente está vendo esta preocupação, me permita falar nessa linguagem, só para a gente entender, desta preocupação de Deus em querer você para Ele. E Ele está dizendo através de Jesus, que é Deus, que esta dracma, olha, a mulher tinha 10 dracmas, ela só perdeu uma. Mas por que ela corre atrás dessa dracma? Porque é muito importante, porque é exclusiva. É o mesmo caso da ovelha. Jesus disse, olha, se um pastor que tem 100 ovelhas, ele tem 100, aí uma se perde, ele poderia dizer, mas eu já tenho 99, tá chovendo, sei lá, tá nevando, eu posso encontrar urso, lobo por aí, é só uma ovelha, deixa pra lá, eu tenho 99. Mas sabe o que Jesus diz? Que eu e você, que nós somos tão importantes para Deus, porque Ele diz, as 99 já estão aqui comigo, já estão guardadas, já estão protegidas, já são minhas, mas tem uma que se desgarrou, e esta que se desgarrou é a que me preocupa. E o que leva Deus a agir é justamente esta ovelha que está desgarrada, perdida e vulnerável, porque as 99 não precisam mais desta proteção, que já estão guardadas. Aí o que é que o pastor faz? Essa ovelha é importante para mim. Essa ovelha significa muito para mim, porque esta ovelha é exclusiva. Essa ovelha é única. Talvez se fosse um outro pastor, não lhe desse este significado e esta atenção, mas estou falando aqui que o pastor, o Senhor, que é o nosso pastor, do qual Davi falou, o Senhor é meu pastor. É este que dá a vida pela sua ovelha. É este que vai em busca daquela que se perdeu. É este que fica no alpendre da casa esperando aquele filho que outrora pediu sua herança. E pedir herança era uma coisa absurda, porque só deveria tomar parte desta herança com a morte do pai. É como se o filho dissesse assim, não importa para mim se o senhor está vivo ou se o senhor está morto, eu quero a minha herança. E ainda assim o pai está ali no terraço da casa, olhando o horizonte, esperando o retorno deste filho. É este significado que eu e você temos para Deus. Mesmo errando, tropeçando, caindo, jogando tudo pro alto, dizendo assim, desisto, acabou. Mas Deus nos ama. Guarde isso nesta manhã. Que o seu coração se alegre nesta manhã, que o seu coração salte de alegria nesta manhã, por saber e mais uma vez ouvir esta palavra que Deus nos ama. Porque às vezes a gente está tão acostumado a ouvir Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, que parece que a essência, a alma disso, o significado disso
Parece que se perde. De tanto você ouvir, porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira, tanto ouvir, o texto áureo da Bíblia, mas quando a gente para pensar, por que Deus me amou? Por que eu sou tão importante para Deus? Porque eu sou pobre, eu não tenho nome, eu não tenho esse pedigree. Se olhar minha conta no banco, eu não tenho nada, estou até devendo, a família me rejeita, eu sou quase um invisível social, as pessoas não olham para mim. E por que eu tenho esta importância? Talvez seja esta a pergunta de muitos. Só que Deus, quando olha para nós, Ele vê exclusividade. Ele vê, me permita a expressão de peças, tá? Só para entendimento, Ele vê peças únicas, quadros únicos, exclusivos, que não se repetirá. E portanto, perder um é perder muita coisa. E é por isso que Jesus diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende, porque esta obra exclusiva, esta obra valiosa, esta obra que jamais se repetirá, mesmo que o mundo e a humanidade dure mais 1000, 2000, 10.000 anos, nunca haverá alguém igual a mim, igual a você. Somos exclusividades. E é por isso que Deus te ama, é por isso que Ele nos ama, é por isso que Ele se entregou. E aí, este versículo, esta passagem, quando Jesus diz, porque Deus amou, Paulo faz uma síntese do amor, dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só quem ama dessa forma é Deus, porque mesmo sendo exclusivos, únicos, nós pecamos, nascemos pecadores, herdamos o pecado, temos uma natureza caída, temos uma natureza que nos afasta de Deus, mas ainda assim, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Mesmo olhando para o mundo, não vendo um justo, nem um sequer, mas o olhar de Deus, o olhar de amor, o olhar de misericórdia, olha para seres humanos não como números. Vi uma matéria e um cálculo que os cientistas fizeram de uma média de quantos seres humanos já passaram por este planeta. E calculou-se mais de 100 bilhões de seres humanos que existem e já existiram sobre a face dessa terra. São uns cálculos, uma média. 100 bilhões, vamos arredondar para 100 bilhões. Hoje no mundo temos pouco mais de 8 bilhões. E já se passaram aqui bem mais de 100 bilhões de seres humanos. E destes, nenhum foi exatamente igual ao outro. Só quem pode fazer isso é Deus. Só quem pode criar estes quadros exclusivos é Deus. E Ele não quer perder nenhum. Paulo vai dizer que Deus não quer que ninguém se perca, ninguém é ninguém. Embora haja doutrinas que Deus, em sua presciência, estabeleceu uns para a salvação e outros para a perdição, mas isso perde a força quando Paulo diz que Deus não quer que ninguém se perca. Isso seria muito contraditório se Deus não quer que ninguém se perca e Ele cria alguém para se perder. Porque Ele quer estas obras de arte, Ele quer para Ele. Então, nesta manhã, olhe para você e diga: eu sou importante para Deus, eu tenho valor para Deus.
Eu sou único, única. Ninguém jamais vai ser igual a você. E é por isso que o inimigo investe tanto para destruir a tua vida, para tirar a tua paz, para te afastar de Deus, para te afastar da comunhão, de uma vida de santidade, porque ele sabe que se ganhar você, ele já ganhou muita coisa. Uma alma tem um valor inestimável, é por isso que Deus não tem alegria na morte de alguém que se perde, na morte de um ímpio. Mas ele se alegra na partida de um justo. Deus tem prazer até na morte do justo, porque ele sabe que é dele. E que nada mais pode separar este que partiu para a glória eterna de Deus. Então a palavra que eu trago em síntese nesta manhã é: você tem um valor incalculável. Nós temos um valor incalculável. Coloca isso na tua cabeça e erga-se, levante a sua cabeça e saia de cabeça erguida dizendo: se ninguém olhar para mim, não importa, eu tenho um valor incalculável para o meu Deus e vou servi-lo. Se está afastado, eu vou voltar. Se não está em comunhão, volta à comunhão. Se o coração não tem mais paz, volta para perto dele. Porque esse pastor vai em busca da ovelha, mas às vezes a ovelha não quer ser achada. Ele vai em busca da dracma perdida, mas às vezes a dracma tenta se manter no lugar em que está perdida. Ele espera pelo filho, mas muitas vezes esse filho resiste lá no mundo, nos prazeres da carne. Mas o pai está todos os dias à espera, dizendo: volte, porque você é exclusivo. Não tem ninguém igual a você. E eu quero você. Deus quer você de volta. Amém, amém e amém. Pai querido, te louvamos pela tua palavra. Te engrandecemos nesta manhã. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão por tudo. Continua abençoando cada lar, cada família. Se conosco durante esta programação. Continua abençoando os teus filhos, a Rede Brasil, teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e todos que cooperam nesta obra, no nome santo de Jesus. Amém.